comentaremos na sequência a respeito da publicação de um decreto por parte do Estado de Santa Catarina com algumas alterações no regulamento do ICMS do nosso Estado. A primeira alteração diz respeito à codificação de mercadorias no emissor de cupom fiscal. A utilização de código próprio do estabelecimento na impossibilidade de se adotar a identificação GTIN, que é o código de barras, ou o padrão EAN, ela observará o seguinte: aquele código que for utilizado ele não pode ser duplicado ou atribuído a mercadorias ou serviços diferentes, ainda que em períodos de apuração diversos, devendo ser identificados com novos códigos as mercadorias e serviços que sofrerem alterações em suas características básicas, como volume, peso, tamanho, conteúdo, composição, funcionalidade, acondicionamento e forma de apresentação. Ou seja, cada mercadoria vai ter o seu código. Não é possível fazer a duplicação de códigos ou atribuir o mesmo código a mercadorias ou serviços diferentes, mesmo que isso ocorra em períodos de apuração diferentes. E ainda por cima, deve haver a identificação com novos códigos quando as mercadorias e serviços sofrerem alterações nas características básicas, conforme a gente comentou. Também não é permitida a reutilização de código que tenha sido atribuído anteriormente a qualquer outra mercadoria ou outro serviço, ainda que em outro período de apuração, no mesmo sentido do que a gente acabou de comentar. Não tem como reutilizar código que já foi atribuído a outra mercadoria, mesmo que em outro período de apuração. Na sequência, temos uma alteração relacionada com códigos de mercadorias na nota fiscal eletrônica, onde ela determina o seguinte: o código do produto ou serviço contido no campo CPROD deverá atender aos mesmos requisitos previstos para o campo código do item do registro 0200 da EFD, especificado no Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital do ICMS-IPI, estabelecido no Ato COTEP 44/2018, e inclusive para contribuintes não obrigados à EFD. A EFD aqui, na verdade, vai ser só um parâmetro para determinar como devem ser esses requisitos para o código do produto ou serviço. Não tem a ver com a obrigatoriedade em si da EFD. Então, esse código na nota fiscal eletrônica tem que observar os requisitos lá da EFD. A descrição do produto ou do serviço contida no campo XPROD deverá apresentar todos os elementos que permitam sua perfeita identificação e o seu adequado enquadramento tributário, ou seja, praxe já da legislação tributária no que diz respeito à descrição das mercadorias em documentos fiscais. Tem que permitir a perfeita identificação daquele produto, até mesmo para fins tributários, para correta incidência tributária em relação àquele produto. Uma outra alteração relacionada com a escrituração fiscal digital, que vai ser considerada inidônea, nos seguintes termos: sem prejuízo do disposto na regra de escrituração inidônea para fins de crédito do ICMS, tem uma previsão específica nesse sentido lá no regulamento do ICMS, ela se mantém, será considerada inidônea para todos os efeitos, impedindo a fruição de benefícios fiscais a EFD que não atender às especificações técnicas contidas no Manual de Orientação do Layout da EFD, as orientações do Guia Prático da EFD e as instruções específicas de Santa Catarina, ou ainda que omitir ou informar de maneira inexata dados ou informações exigidas pela legislação tributária, ou que não permitir a correta e inequívoca identificação e classificação tributária das mercadorias, dos serviços, das operações e dos participantes nela contidos. E, ainda que formalmente irregular, tenha sido emitida ou utilizada dolosamente com o intuito de fraude ou simulação, possibilitando o não pagamento do tributo ou a obtenção de qualquer outra vantagem indevida, ainda que a terceiro. Ou seja, estando nessas situações, vai impedir a fruição de benefícios fiscais, seja pelo fato de não atender às especificações técnicas lá do Manual de Orientação, não atender às orientações do Guia Prático ou não atender às instruções específicas do Estado de Santa Catarina, bem como o que foi citado nos itens 1 e 2, omissão ou informação de maneira inexata de dados e informações, e também o caso de não permitir a correta e inequívoca identificação e classificação das mercadorias, serviços, operações e dos participantes, bem como emitida ou utilizada dolosamente, ou seja, emitida com erros propositais, seja com o intuito de fraude ou simulação, o que vai permitir o não pagamento do tributo, ou a obtenção de outra vantagem indevida, mesmo que essa vantagem indevida ou esse não pagamento de tributo seja para terceiro. A escrituração com omissões ou inexatidões, citadas no item 1, não poderá ser utilizada para produzir qualquer efeito em favor do contribuinte, ou seja, não pode ser utilizada como fins de prova a favor do contribuinte. Só vai poder ser usada contra ele, em função dessas omissões ou dessas inexatidões.
Por fim, uma alteração relacionada com códigos de mercadorias na nota fiscal de consumidor eletrônica, no mesmo sentido que a gente comentou anteriormente lá na nota fiscal eletrônica. O código do produto ou serviço, contido no campo CPROD, deverá atender aos mesmos requisitos previstos para o campo código do item do registro 0200 da EFD, especificados lá no guia prático, mesmo no caso de contribuintes não obrigados à EFD, como a gente já citou. A descrição do produto, da mesma forma que na nota fiscal eletrônica, ou ainda do serviço contida no campo XPROD, deverá apresentar todos os elementos que permitam a sua perfeita identificação e o seu adequado enquadramento tributário. Como a gente já comentou, isso é praxe na legislação tributária, em função de que a nota fiscal ela precisa da correta identificação da mercadoria. A alteração se deu com base no Decreto 1216 de 2021, publicado em 17 de março de 2021, e ele entra em vigor na data da sua publicação.